Olá, esse é mais um conteúdo promovido por nós do Grupo de Estudos Aprofundados, o GREA. Vamos mergulhar na história de Alcoólicos Anônimos, nesses 90 anos de histórias completados agora, nesse ano de 2025. Trabalho realizado presencialmente na jornada promovida pelo Grupo Alcoólicos Anônimos Reunidos da Estrada do Cabo Sul, em Campo Grande, Rio de Janeiro, em parceria com Alcoólicos Anônimos, Grupo Mente Aberta de Ubá, Minas Gerais. Vamos falar sobre esse movimento maravilhoso que há anos vem salvando vidas, no anonimato, sem muita propaganda, sem muito alarde, como o seu próprio nome diz, né? Alcoólicos Anônimos, uma irmandade de amor e ação, uma irmandade mundial, onde o sofrimento encontra esperança e a experiência compartilhada se transforma em recuperação que salva. Alcoólicos Anônimos surgiu em solo americano, e isso foi merecidíssimo da parte de um poder superior, pois os Estados Unidos foi o país que mais atuou em toda a história para tentar deter a marcha progressiva da doença do alcoolismo. Ainda no século XIX, 1808, havia o movimento de temperança, que foi liderado por um grupo protestante da linha metodista e batistas. Nesse mesmo século, em 1826, surgiu a Sociedade Americana da Temperança, que chegou a alcançar 1 milhão de membros. E essa organização ela foi criada pelo governo americano. Em 1840, citado nas tradições de Alcoólicos Anônimos, surgia os Washingtonianos, uma sociedade que foi percussora de Alcoólicos Anônimos e que desapareceu, porque resolveu envolver em política e causas sociais e permitir fazer parte de seu quadro de membros pessoas que não tinham problema com bebida alcoólica. Falando ainda dos grupos que surgiram no século XIX, temos também a União de Mulheres Cristãs da Temperança, mulheres cristãs contra o álcool, que lutavam pela proibição de venda de bebidas alcoólicas em solo americano. Depois, já no século XX, que durou de 1920 a 1933, foi instituída a Lei Seca nos Estados Unidos, resultado da 18ª emenda da Constituição Americana, que foi revogada na 21ª emenda no ano de 33. Proibia a produção, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas. O cofundador de Alcoólicos Anônimos, Dr. Bob, vai falar muito sobre esse período, né? Na década de 30, temos o surgimento dos grupos Oxford, que depois mudou o nome para Grupo de Rearmamento Moral. Os grupos Oxford foi um grupo cristão que era focado na mudança espiritual. E foi esse grupo que recebeu Bill no final de 34 e que também Dr. Bob fez parte até o ano de 1939. Grupo que pertencia a Roland Hazard, Hebb, Teacher, que foram as pessoas que levaram a mensagem a Bill, junto com outros integrantes dos Oxford, como Chip, Sebra, entre outros. Então é por esse motivo que eu abri esse trabalho mostrando que foi merecidíssimo a ter nascido em solo americano. Porque surgiram vários movimentos, tanto criados pelo governo, como por outras entidades, outras classes, tentando deter esse alcoolismo e sua marcha, né? O movimento de temperança lá no século XIX, como também a Sociedade Americana da Temperança, criada pelo governo, os Washingtonianos, as Mulheres Cristãs da Temperança e depois a Lei Seca e os grupos Oxford.
Essa é a linha do tempo até chegarmos ao surgimento de Alcoólicos Anônimos. E o ilustríssimo presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, acredito que seja esse o seu sobrenome, né? Dwight Eisenhower, o 34º presidente na história da República Americana, disse essa frase, né? Agradeço a Deus de joelho por A ter nascido em solo americano. E essa citação ela era frequentemente mencionada nos eventos de Alcoólicos Anônimos e consta dos textos históricos de Alcoólicos Anônimos, especialmente quando se fala sobre o reconhecimento público da importância da Irmandade. Eisenhower presidiu os Estados Unidos de 53 a 61, e essa fala reflete o respeito que muitas lideranças tinham e têm pelo impacto positivo de Alcoólicos Anônimos na sociedade. Vale ressaltar que em 1955, no evento que aconteceu em St. Louis, chamado AA Atinge a Maioridade, o presidente enviou um memorando maravilhoso a Alcoólicos Anônimos dentro daquele evento. Outra fala importantíssima foi a do Papa João XXIII. Abre aspas, Alcoólicos Anônimos é o maior milagre do século XX. Fecha aspas para o Papa João XXIII. Papa João XXIII disse isso ainda em meados do século, já fazendo essa previsão maravilhosa que realmente a nossa Irmandade foi o milagre do século passado. Ele foi muito importante no processo católico, papal, porque ele coordenou o Vaticano II e esse concílio, que foi o último existente, né, foi tirado a excomungação, né, que tinha sido feita entre católicos do Ocidente e católicos do Oriente. E uma das coisas importantes nesse concílio presidido pelo João XXIII foi esse fato, né? Ele disse essa declaração, e essa declaração foi feita em reconhecimento à transformação profunda que o programa de 12 Passos de AA promove na vida das pessoas. A frase é amplamente citada pelos membros de AA ao redor de todo mundo, como testemunho do impacto espiritual e humano da Irmandade. O Papa João XXIII foi pontífice de 58 a 63 e foi conhecido por sua visão pastoral aberta, pelo início do Concílio Vaticano II e por sua preocupação com a dignidade humana e a recuperação de pessoas marginalizadas. Essas foram algumas das referências que Alcoólicos Anônimos recebeu durante a sua trajetória de vida, seu processo inicial, entre tantas outras. Porque desde seu processo embrionário ainda de criação, Alcoólicos Anônimos tem contado com a ajuda maravilhosa de pessoas não alcoólicas, pois a Irmandade ela sempre vai ter em seu meio esses dois grupos, os membros de AA e os amigos de AA. E essa dualidade, onde ela é sempre forte, ela promove um crescimento, um desenvolvimento e uma ação muito mais positiva no trabalho promovido pela Irmandade. Começando agora a falar desse processo embrionário, dessa gestação da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, vamos citar uma peça fundamental que foi Roland Hazard, né? Roland Hazard III, que obviamente era filho de Roland Hazard II, um empresário do ramo de têxtil, e também era neto de Roland Hazard I, uma família de políticos, empresários muito influente, que no ano de 1931 levou Roland Hazard, um alcoólico, a consultar com Carl Jung. Carl Gustav Jung disse a ele, abre aspas, você, Roland, está além da ajuda médica. A única esperança para o seu caso seria uma experiência espiritual profunda. Algo que transformasse completamente sua maneira de pensar
e de ver a vida. Fecha aspas para Carl Jung. Então Carl Jung resumiu: seu caso é sem esperança do ponto de vista médico. No campo da medicina não há recurso para o caso de Roland Hazard, disse Carl Jung. Bill chegou a dizer, em carta enviada a Carl Jung, que Alcoólicos Anônimos nascera dentro do consultório dele, nessa consulta de Roland Hazard. Voltando aos Estados Unidos, Roland Hazard então procura os Oxford, um grupo que estudava a vida dos cristãos primitivos, e lá ele conhece outra peça-chave, Ebb Teacher, amigo de escola de Bill W. E Bill e Ebb foi uma figura fundamental na história da Irmandade. Bill chamava ele de padrinho, né? O meu padrinho Ebb, porque vendeu a mensagem da sobriedade, o primeiro que conversou com Bill naquele encontro maravilhoso, né? Ebb Teacher, um alcoólatra que, após encontrar essa experiência espiritual lá no grupo Oxford, conseguiu se recuperar temporariamente do alcoolismo. Compartilhou essa experiência com Bill Wilson, influenciando diretamente Bill a buscar sua própria recuperação espiritual, o que levou à fundação de Alcoólicos Anônimos. Então Ebb Teacher foi o precursor que trouxe a Bill Wilson a mensagem que se tornou a base dos 12 Passos e da fundação de Alcoólicos Anônimos. Ao receber o telefone dele, Bill ficou curioso para saber como ele não tinha sido preso pela justiça americana, como havia sido prometido. A razão foi que Roland Hazard interviu junto ao juiz e se responsabilizou pela vida de Ebb, pelas caminhadas de Ebb, e com 2 meses sem beber, o Ebb visita Bill, né? E Bill achou que ia apenas relembrar também episódios, como os dois, quando o Bill estava no auge financeiro, inauguraram de forma, né, cômica, trágica também, o aeroporto de Manchester. O grupo Oxford nasceu com o nome de Bushmanismo na Europa. O seu idealizador foi Frank Bushman, e o seu representante na América era Samuel Shoemaker. Samuel Shoemaker, ou simplesmente Sam, também foi um outro peça-chave também nesse processo de fundação, ou de criação, de surgimento de Alcoólicos Anônimos. Um pastor presbiteriano americano, muito importante para a origem de AA, foi um dos líderes do grupo Oxford nos Estados Unidos, esse movimento cristão que enfatizava honestidade, confissão e entrega a Deus, princípios bem constantes nos 12 Passos de AA. Shoemaker foi mentor espiritual e amigo próximo de Bill Wilson, que foi o cofundador de AA, ajudando ele a dar suporte na inspiração para o desenvolvimento dos fundamentos espirituais de Alcoólicos Anônimos, os 12 Passos. Foi o Sam, através dos Oxford, que apresentou as 6 etapas para o Bill. Ele também trabalhou para divulgar essas ideias em comunidades e prisões, promovendo a recuperação por meio da espiritualidade. Outra personalidade fantástica no cenário de Alcoólicos Anônimos foi o Dr. William Duncan Silkworth, o bondoso médico baixinho que amava os bêbados, que tinha o sonho de criar o seu próprio hospital para tratar de alcoólicos, mas que o golpe da Bolsa de 29 o levou à falência e o obrigou a trabalhar de forma barata para o proprietário do Hospital Towns, em Nova York, Charles B. Towns. Silkworth, médico americano, que já tinha em mente a criação de uma irmandade onde um alcoólico transmitiria para outro alcoólico, um doente falando de sua doença a outro doente, já que ele entendia que os alcoólicos não davam ouvido a ele
por ele ser um médico, mas que na identificação, na equiparidade de doente transmitindo para doente, a coisa funcionaria. Ele era especializado em tratamento do alcoolismo e foi figura central no início da Irmandade. Trabalhou no hospital do Charles Bethel, de Nova York, foi o primeiro profissional a tratar Bill W. O tratamento nesse hospital era muito caro, mas o cunhado de Bill, Leonard Strong, foi o que financiou esse tratamento para o Bill e as suas internações ali no ano de 34. A grande contribuição do Dr. Silkworth foi essa ideia médica do alcoolismo, uma doença física e mental, os dois monstros, o que ajudou a romper com o estigma moral da época, que via o alcoólatra apenas como um fraco de caráter. O alcoolismo não era visto como doença, e sim como um desvio voluntário do caráter. Até mesmo nas linhas religiosas não se via o alcoólico como um ser doente. Dr. Silkworth falava então da obsessão mental e da compulsão física, que somente um ato da providência poderia resolver, né? Obsessão mental aliada a uma compulsão física. E já citado Leonard Strong, fundamental nas internações de Bill. Recomendou, facilitou a entrada de Bill no tratamento com o Dr. William Silkworth, que veio a ser o ponto de virada para a recuperação de Bill. Também apoiou financeiramente e moralmente Lois e Bill nos momentos difíceis, antes da fundação de AA, embora o Bill tivesse feito ele perder muito dinheiro, aplicando na bolsa, que veio a cair em 29 também. E sem a ajuda desse médico fantástico, Leonard Strong, Bill talvez não tivesse sido internado no hospital, não tivesse encontrado o Silkworth, nem tivesse acesso à explicação médica sobre o alcoolismo, que viria a fundamentar o programa de Alcoólicos Anônimos. Uma outra importante contribuição do Dr. Leonard Strong foi que ele colocou Bill em contato com o tio Dick Richardson, que era o braço direito dos Rockefeller, que fez também com que a Irmandade de AA conseguisse um avanço astronômico no meio, para que atingisse em rápida proporção todo o globo terrestre. Depois de citarmos essas pessoas maravilhosas não alcoólicas que contribuíram no processo de gestação da Irmandade, vamos voltar a seus elementos-chave, os alcoólicos. No encontro de Chip, Sebra, Hebe e Roland Hazard a Bill, na segunda visita, o Roland Hazard empresta alguns livros para o Bill, que foi essencial, porque quando o Bill leu aqueles livros, ele corre pelo metrô com os 2 livros debaixo do braço e 2 garrafas de bebida na mão, correndo até o hospital para dizer ao Silkworth que havia encontrado algo nos livros. Dr. Silkworth não deu muita atenção e mandou ele para o quarto dele lá no hospital, até que em seguida Lois chegou correndo perguntando pelo Bill. E que livros foram esses que Bill leu, emprestado pelo Roland Hazard, que com certeza foi referenciado por Carl Jung? O primeiro é do próprio Carl Jung, o livro chamado Tipos Psicológicos, Types Psychological, de Carl Jung. Nesse livro, Jung fala da necessidade de uma transformação psíquica profunda em certos tipos de personalidades neuróticas. E os alcoólicos podem ser incluídos aí, porque nem todo neurótico é alcoólico, mas todo alcoólico é neurótico. A ideia central que impactou o Bill foi exatamente essa. Para Jung, apenas essa experiência espiritual ou religiosa de transformação poderia curar certos casos crônicos. Algo que ele teria dito diretamente a Roland Hazard, que muitas das vezes nada tem a ver com frequentar uma religião, porque Roland Hazard já era religioso.
Mas muitas pessoas, no afã de encontrar uma experiência espiritual, se limitam apenas em ter uma religião. E a coisa é um pouco mais profunda. E o segundo livro que Bill leu antes da sua experiência espiritual no Towns Hospital foi A Variedade das Experiências Religiosas. Um livro de William James. Foi o livro mais decisivo e citado por Bill como a chave para entender sua própria experiência espiritual. Esse livro contava experiências de conversão. E o Bill também diz que, embora tenha morrido em 1910, William James merece ser chamado também de um fundador de Alcoólicos Anônimos. Outro livro que impactou muito o início foi a Bíblia, citada e lida nas primeiras reuniões de Alcoólicos Anônimos. Sermão da Montanha, todo o Evangelho de Lucas, quase que inclusive chama o grupo de Lucas, 13ª carta de São Paulo aos Coríntios, mito, né? 13º capítulo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios sobre o amor, que a base de Alcoólicos Anônimos está ali, e os livros e ensinamentos dos Oxford, que enfatizavam exatamente o inventário moral, a confissão, a entrega a Deus e a reparação. Havia no coração de Bill um desejo enorme de reportar a Carl Jung a existência maravilhosa de Alcoólicos Anônimos e o seu papel importantíssimo para o nascimento dessa obra. E isso aconteceu quase que já nas prorrogação, porque numa época em que cartas demoravam 3 meses para sair do solo americano, chegar na Europa e mais 3 meses para voltar, o Bill compartilha isso em correspondência com o Carl Jung, e logo após essa troca de correspondência, Jung veio a falecer. O ano era 61, e Bill escreve essa carta ao Jung agradecendo por sua influência indireta no surgimento de Alcoólicos Anônimos. Nessa carta, Bill reconhece que a fala de Jung para Roland de que somente uma experiência espiritual poderia salvá-lo foi o ponto de partida para o movimento. Jung responde à carta de Bill dizendo que o que o AA fazia era precisamente o que ele esperava que acontecesse. Que pessoas encontrassem uma vivência espiritual transformadora por meio de comunidade e verdade emocional. William James, pai da psicologia moderna, que inclusive teve no Brasil, foi o maior influenciador. William James foi uma das maiores influências filosóficas e espirituais para o Bill. Seu livro foi tão marcante para a criação dos 12 Passos. Ele era um americano que viveu de 42 a 1910, filósofo, psicólogo, professor em Harvard, considerado o pai da psicologia moderna nos Estados Unidos e um dos maiores filósofos do pragmatismo. Ele estudava a experiência humana de forma prática, especialmente como as crenças religiosas e espirituais influenciam a mente e o comportamento. Esse livro maravilhoso, que influenciou a recuperação de Bill e a criação de Alcoólicos Anônimos, como consequência, é uma coletânea de palestras que o William deu em 1902, onde ele estuda casos reais de experiências espirituais profundas e transformadoras. William James afirma que experiências místicas ou espirituais pode ser um ponto de virada na vida de pessoas com sofrimento psicológico ou moral profundo, como era o caso de alcoólicos crônicos. James chama a atenção para o que ele chama de conversion experiences, experiências de conversão interior, que mudam a vida da pessoa, mesmo sem explicação racional. Base do segundo passo de Alcoólicos Anônimos, que nos chama a essa conversão. Enquanto que em nosso cenário histórico ocorria em Nova York,
A 600 quilômetros dali estava a outra peça para que nascesse Alcoólicos Anônimos. Dr. Robert Rubruck Smith, cofundador de AA. Junto com Bill, ele é uma das figuras mais importantes da história da Irmandade. Em 35, Bill viajou a Akron e precisou buscar apoio emocional e espiritual para manter sua sobriedade. O Bill foi lá para solucionar questões de negócio, uma disputa de ações de uma empresa de ferramentas da linha Ferrer, né? Mas que no aspecto de negócios foi um fracasso a viagem do Bill, mas que no aspecto espiritual foi um sucesso, porque ele encontra o Dr. Bob nesse desespero emocional e espiritual. Apresentado ao Dr. Bob por Henrietta Seiberling, a nora do dono da Goodyear. Dr. Bob já estava tentando parar de beber há algum tempo, mas falhava repetidamente. E após uma longa conversa com o Bill, Dr. Bob decidiu tentar o método que Bill propunha: ajudar outro alcoólico como forma de se manter sóbrio. Nascendo Alcoólicos Anônimos, ficou determinado que um alcoólico só consegue se recuperar através de outro alcoólico. Bill e Bob então começam a procurar outros alcoólicos no Hospital Central de Akron, onde o Dr. Bob atendia. E em 10 de junho de 35, voltando de um encontro médico, Dr. Bob tinha uma cirurgia importante e na manhã desse dia 10 de junho de 35, Bill dá a ele 2 cervejas para que ele parasse de tremer. Ele olha para o Bill, já do lado de fora do carro, escorrendo uma lágrima, ele diz a Bill: eu vou conseguir, Bill. E o Bill disse a ele: não tenho dúvida nenhuma, doutor, a cirurgia será um sucesso. E ele respondeu: eu não estou me referindo somente à cirurgia, mas também ao meu alcoolismo. E aquele dia foi o último gole do Dr. Bob e ficou então como a data de fundação de Alcoólicos Anônimos no mundo, 10 de junho de 35. Dr. Bob foi o primeiro a aplicar com Bill esse princípio da sobriedade mútua, um alcoólico ajudando o outro. Ele atendeu centenas de alcoólicos em Akron, muitos deles em sua própria casa. Participou ativamente da criação dos 12 passos, com foco no lado prático e espiritual da recuperação. Ele era conhecido por sua espiritualidade profunda, simplicidade e serviço aos outros. Depois veio a criar uma ala no hospital, junto com a irmã Ignácia, do Rosary Hall, que juntos trataram mais de 5.000 alcoólicos durante toda a sua vida. Assim, mais uma vez, temos aí essa linha do tempo na formação de Alcoólicos Anônimos e suas influências. William James, nascido em 1842, Carl Jung, nascido em 1875, Dr. William Duncan Silkworth, nascido em 1895, Bill Wilson, nascido em 1898, Samuel Shoemaker, nascido em 1904, Roland Hazard, nascido em 1913, e Webb Teacher, nascido em 1896. Essa é a linha do tempo que vai culminar agora com a chegada de Bob, né, Dr. Bob, nesse encontro dos dois. Muito bem, muito bem. Falamos da gestação, falamos do nascimento. Agora vamos para o terceiro tópico, que é o crescimento de Alcoólicos Anônimos. Parabéns você que está até aqui nesse vídeo. Sinal que você realmente quer aprofundar os seus conhecimentos sobre essa obra maravilhosa, pois só se deve ou só se pode realmente amar aquilo que a gente conhece. Vamos lá então. Os primeiros grupos de AA surgiram lá em Akron, no King School, sob a coordenação de T.R. e Clarence Williams. Começou na casa desse casal, né?
que abriram a sua casa, cederam seu espaço, suas cadeiras, para receber aquelas reuniões lá em Akron. Bacana demais, cidade do Dr. Bob. E também tivemos o grupo Alcoólicos Anônimos em Nova York. E depois, mais na frente, tivemos o grupo de Cleveland, que muita gente confunde, achando que o grupo de Cleveland teve como iniciador o padre Eduardo Dooley. Na verdade, não. O Alcoólicos Anônimos em Cleveland teve como precursor o Snyder, que inclusive foi lá em Cleveland, que pela primeira vez se usou o nome Alcoólicos Anônimos ao se referir à Irmandade. O grupo que o padre Eduardo Dooley começou foi mais para frente. Foi em St. Louis, onde teve o evento A Atinge a Maioridade em 1955. Então, durante esse período de voo cego, nós tínhamos esses 3 grupos. Acontecia ali a palavra falada, que era o chamado programa Boca a Boca, que, segundo consta no nosso texto básico, por esse trabalho a gente iria alcançar muitas pessoas, mas ficaria só na superfície do problema. Foi aí que veio a ideia, em 1938, de se criar o nosso texto básico para difundir os princípios e a Irmandade de A por todo o mundo. Então, até 1939, era essa a nossa configuração. 3 grupos, 100 membros, né? 100 homens e uma mulher, nesses 3 grupos aí. Já perceberam quanta tríade nós temos em Alcoólicos Anônimos, né? Não era de se assustar de ter mais essa tríade no nosso processo inicial. Akron, Nova York e Cleveland. Né? Assim como Sem Coragem, Serenidade, Sabedoria, Prece, Meditação, Autoanálise e outras tríades tantas aí, né? Recuperação, Unidade, Serviço. Mas vemos aí então que Akron foi o berço espiritual de Alcoólicos Anônimos, com o Dr. Bob e Bill, lá em Akron, 10 de junho de 1935. Nova York já foi o berço organizacional e literário, aonde nasceu o Livro Azul, aonde estavam os contatos, e Bill era o nosso homem dos contatos em Nova York. Já em Cleveland foi onde o AA se multiplicou em grande escala, mais de 20 grupos rapidamente, em apenas um ano, através do Clarence Snyder. E foi lá em Cleveland que pela primeira vez a imprensa publicou algo sobre Alcoólicos Anônimos, no jornal Print Dealer de Cleveland, aonde nós tivemos também a primeira convenção em 1950, onde teve a última aparição do nosso querido Dr. Bob. E vamos analisar a causa dessa expansão maravilhosa de Alcoólicos Anônimos. O nascimento do livro, quando a nossa Irmandade foi batizada, os 2 jantares promovidos pelo senhor Rockefeller, em 1939, o artigo que veio na revista Liberty, O Alcoólico e Deus, em 1939, em 41, o artigo no Saturday Evening Post. Aí já tínhamos 50 grupos em 41, né, onde começamos a contar com o apoio e ajuda do Jack Alexander, que veio a revisar o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições em 53. No ano de 45, logo após a guerra, veio a expansão nacional, mais de 500 grupos de AA em 45. Aí vieram as palestras da Sociedade Médica Americana, por Bill também na década de 40. Veio o Prêmio Lasker em 1951, pela Associação de Psiquiatria Americana, pela Associação Médica Americana. E aí veio em 50 também a Convenção Nacional, quando surgem as nossas tradições, e também é dado sim para o plano da conferência. E nasce o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, no ano de 1953. O padre Eduardo Dooley, ou Padre Ed, para os mais próximos, né, merece um capítulo à parte. O grupo formado por ele foi o primeiro grupo de Alcoólicos Anônimos em St. Louis, no estado de Missouri. Foi fundado em 1940.
Padre Ed era jesuíta, católico romano, encontrou o Livro Azul em 40 e ficou profundamente tocado pela semelhança dos 12 passos de Aa e os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. O Padre Ed visitou Bill W. em Nova York pessoalmente e se tornaram grandes amigos espiritual. E ele se tornou mentor e conselheiro espiritual de Bill Wilson até a sua morte. Bill W. costumava dizer que tinha como padrinho de início o Webb, padrinho espiritual Eduardo Doolin e padrinho no serviço Bernard Smith. E um dos maiores eventos da Irmandade ocorreu exatamente em St. Louis, 1955. E esse evento é todo relatado num livro maravilhoso, que chega ao mercado no ano de 1957. Alcoólicos Anônimos atingem a maioridade. Então, em 1955, o Alcoólicos Anônimos ganha a sua marca, o seu logotipo, o círculo representando a A no mundo, o triângulo equilátero de lados iguais representando o equilíbrio, e os três legados de Alcoólicos Anônimos. Um triângulo equilátero que suas pontas não tocam no círculo. Esse é o nosso logotipo. Né? E os legados são passados, legados, aquilo que uma geração recebe, tem de manter e tem de oferecer à geração que virá. Então, mais um triângulo, uma tríade aí, né? Que a gente vai ver aí, que é a religião, a medicina e a nossa experiência. O tripé está concluído, o banco de 3 pés, né? Assim é a base da nossa Irmandade. Um braço passado na medicina, um braço na religião e mais a nossa experiência. Vale a pena conferir o artigo domingo, às 16 horas, que encerra num evento público ou semipúblico, esse evento atinge a maioridade. Ali nesse evento temos palestras de psiquiatras renomados, W.W. Bauer, R.M. Tibble, falando maravilhosamente no seu artigo do mecanismo terapêutico de AA. Temos os clérigos, Samuel Schemake, Padre Ed, temos os amigos também ali falando, como Bernard Smith, Bill falando sobre os legados. Maravilhosamente esse evento e esse livro que retrata esse evento. A AA, nessa época, já se estabelecera em 56 países. E esse dado foi apresentado exatamente na Convenção Internacional de Alcoólicos Anônimos em St. Louis, que também marcou a histórica passagem da custódia do movimento dos fundadores para a Irmandade como um todo, por meio da estrutura de serviços gerais, a Conferência de Serviços Gerais. Fazendo uma viagem pelo avanço de AA internacionalmente, nós vemos que no Canadá, o AA chega em 1939. Canadá é o primeiro país fora do território americano a ter um grupo de AA. Em 1944, no Brasil, o primeiro contato com a literatura de AA chega por volta de 44. Mas os primeiros grupos estruturados vão surgir em 47 e em 49. Estipulou-se através de documentos encontrados 5 de setembro de 47 para o início das atividades de um grupo de AA no Brasil. Mas os primeiros contatos ocorreram em 44. No ano de 1946, a AA alcança as terras inglesas, chega na Inglaterra e o primeiro grupo britânico é formado em Londres. Em 1946 também, Alcoólicos Anônimos alcança as terras mexicanas. 1948 já é o continente australiano, a AA chega na Austrália. Grupos se formam com base em literatura enviada dos Estados Unidos. Já em 1950 a AA chega na Alemanha, na França e em outros países europeus. Atualmente, 2025, a AA está em aproximadamente 180 países. Então estamos em 180 países aproximadamente, incluindo o Brasil, que começou em 47. A Irmandade conta com 110 mil grupos ao redor do mundo, realizando reuniões semanais para apoiar pessoas que desejam parar de beber. No Brasil temos cerca de 3.802 grupos,
8.665 reuniões semanais, sendo que 93 grupos realizam 449 reuniões semanais à distância. A principal regra para se tornar membro é o desejo sincero de parar de beber, sem exigência de idade, gênero, classe social ou qualquer outro tipo ou condição. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade extremamente inclusiva. O nosso livro, Texto Básico dos Alcoólicos Anônimos, no Brasil carinhosamente chamado de Livro Azul, o grande livro ou Big Book em todo o mundo, ele já está traduzido em mais de 70 idiomas, com algumas fontes indicando até 71 idiomas. Essa vasta tradução reflete o crescimento global da Irmandade. No Brasil, o livro foi traduzido pela primeira vez em 66, com o apoio do Escritório de Serviços Gerais de AA nos Estados Unidos. Desde então, a literatura de Alcoólicos Anônimos tem sido traduzida e adaptada para diversos idiomas e dialetos, com supervisão sistemática para preservar a sua integridade na recuperação. Sobre Bernard Smith, já citado, Bill conheceu ele em 1949, ele era um advogado judeu de Nova York, especialista em direito civil, e se tornou um importante membro não alcoólico da nossa Junta de Serviços Gerais. E esse encontro aconteceu quando a AA buscava ampliar a representatividade de sua junta, incluindo membros não alcoólicos com prestígio e capacidade de articulação pública. Ele foi convidado para integrar a junta e logo desenvolveu uma profunda ligação com o Bill W. e com a nossa causa. Ele ficou conhecido por sua célebre frase sobre Alcoólicos Anônimos, dita na Convenção de 55 em St. Louis. Abre aspas para Bernard Smith: Alcoólicos Anônimos hoje precisa continuar sempre pobre, para poder continuar sempre rica naquilo que importa, sua mensagem espiritual. Fecha aspas. Smith também presidiu a Junta de Serviços Gerais entre os anos de 1951 e 1956. Completando os seus 36 princípios, no ano de 1962 chega os 12 conceitos, para completar também essa tríade aí de 12 passos, 12 tradições, chega 12 conceitos. Bernard Smith não foi o autor deles, mas foi um grande aliado e defensor da estrutura de serviço que os conceitos buscavam organizar. Os 12 conceitos foram escritos por Bill W., cofundador de Alcoólicos Anônimos. Os 12 conceitos redigidos por Bill entre 60 e 62, como parte de sua contribuição final para garantir a estrutura de serviço de AA no futuro. Esses conceitos são uma espécie de constituição dos serviços mundiais de AA, ajudando a manter a unidade e o funcionamento do movimento em nível internacional. Depois o Bill escreve em 1967 mais ou menos, o livro O Modo de Vida de AA, na opinião de Bill. Que a sua ideia é que esse livro fosse usado como um livro para reflexões ou devocionais diários. Assim como os conceitos são os 2 livros assinados por Bill W. É muito interessante conhecer o artigo de Bernard Smith no livro Arte de Maioridade. Lá Bernard Smith diz das 3 condições que precisa existir para que haja uma irmandade. Bill, no livro Alcoólicos Anônimos, diz no capítulo 11, da irmandade que nasce dentro da sociedade. Lindo demais essas 3 coisas, essas 2 coisas, melhor dizendo. Mas as 3 coisas necessárias para haver uma irmandade, segundo Bernard Smith, é uma necessidade em comum, é um problema comum a ser resolvido e uma experiência comum que nos une. E ele diz em seu artigo dessas 3 condições extremamente necessárias para que haja a irmandade: a posse de um ideal comum que envolva uma liberação completa do egoísmo e da divisão.
o cumprimento de uma tarefa comum grande o suficiente para capturar a imaginação e expressar a lealdade. E por último, a camaradagem, o estar junto, assim envolvida, enquanto descobrimos a alegria e o poder de pertencer a uma sociedade orgânica e engajar-se em um serviço integral. Podemos encontrá-la em sua máxima extensão, onde o ideal é mais elevado e exigente, onde a tarefa se estende e integra cada gota de nossa força e cada elemento do nosso ser, onde a camaradagem é tão sólida e profunda que respondemos uns aos outros sem esforço consciente. Percebemos a necessidade não expressa e reagimos a ela de forma espontânea e imediata. E finalizando, devemos sempre lembrar que Alcoólicos Anônimos é muito grande. Alcoólicos Anônimos é enorme. Não se limita a seus fundadores, não cabe nos moldes de seus grupos, é maior que seus colaboradores iniciais, é maior que suas estruturas, maior até que os erros e os desvios do caminho. Às vezes ele parece fora do esquadro, mas o todo sempre será maior que a soma das partes. Alcoólicos Anônimos é maior do que seus críticos, é maior que seus impostores incorporados, maior do que qualquer tentativa humana de controlá-lo ou dominá-lo. Alcoólicos Anônimos é imenso, porque não nos pertence. Alcoólicos Anônimos é uma obra de Deus e merece ser respeitada. Muito obrigado a todos.